futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática e raciocínio lógico focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Bomba e estamos com a 8ª aula focada aí no concurso do IBGE. A aula de hoje é sobre unidade de medidas, um assunto bem importante porque se relaciona com vários outros assuntos aí dentro da matemática, tá bom, pessoal? Bem, antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer a todo mundo que curte e compartilha o canal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Você que compartilha, você ajuda muito a gente a divulgar o trabalho, tá bom? Galera, muito bem, bora lá começar a nossa aula. Pois bem, pessoal, então aqui a gente tem, inicialmente o que vem a ser uma grandeza, tá? Grandeza é tudo que pode ser medido, quantidade de animais, por exemplo, quantidade de lâmpadas, quantidade de pessoas, tudo que a gente puder quantificar vai ser chamado de grandeza, tá? Veja que a gente pode quantificar aí ou dizer quantos quilos tem em algum lugar, tá certo? Ou então, qual é o comprimento de alguma coisa, tá? Quantos quilômetros ou quantos metros tem alguma coisa, ou a capacidade de algo, tá certo? Que é a quantidade de líquido que tem em algum lugar, então a gente também pode aí, pessoal, dizer tem 3 litros, 5 litros, ou o volume, dizer o espaço que algo tem, ou a área, tá certo? Que é a superfície, tá certo? De alguma coisa. Então, a gente pode quantificar cada uma dessas grandezas aqui, tá bom? Bem, quais são as unidades aí, gente? As unidades são essas. As de comprimento é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá bom? Então veja que o prefixo é quem manda aqui. A unidade fundamental continua sendo um m, que é o metro, tá bom? Então veja que eu tenho aqui a unidade fundamental e aqui, pessoal, o prefixo, aqui no caso vai indicar 1000 vezes, aqui 100 vezes, aqui 10 vezes, conforme a gente vai ver agora. Perceba aí o seguinte, o que vem a ser isso? Quilômetro, 1000 vezes o metro. Hectômetro, 100 vezes o metro. Decâmetro, 10 vezes o metro, tá bom? E aqui são submúltiplos, porque são divisões do metro. O metro dividido em 10 partes, nós chamamos de decímetro, tá certo? É só pensar, por exemplo, no dízimo. O que é o dízimo? É a 10ª parte do salário, né? Então, decímetro, né? É a 10ª parte do metro, tá ok? Centímetro, centésima. Milímetro, mili, vem de 1000. É o metro dividido em 1000 partes, ok? Então, gente, aí é o significado aí de cada uma dessas unidades, desses prefixos aí. É importante que vocês saibam direitinho, tá certo? Porque até mesmo na informática aparece muito, por exemplo, o que é um kilobyte, né? Então é aproximadamente 1000 bytes, tá? Porque o prefixo quilo antes de qualquer coisa significa 1000, tá bom? Então se você aprender o significado, qualquer coisa que você vê depois de quilo, você sabe que isso vai significar 1000 vezes o que a gente está falando, ok? Muito bem. Então, aí são as unidades e eu vou mostrar para vocês que se vocês aprenderem de comprimento, na verdade vocês aprendem todas, tá? Perceba só, é só trocar. Vamos dizer que eu quero colocar as unidades de massa, tá bom? Então no lugar do m vai entrar quem? O g. Então perceba que antes eu tinha m, agora eu tenho o quê? O g. Então aqui, em vez de ser hm vai ser hg, aqui em vez de ser dam vai ser dag e assim sucessivamente, tá certo? Então essas vão ser aí as unidades de massa, viu? Então se a gente lembrar quais são aí os prefixos, a gente nunca vai esquecer a ordem dessas unidades, tá? Bem, aqui o que mais as pessoas confundem é o decagrama com o decigrama, tá certo? Confunde essa unidade aqui que é 10 vezes com essa que é dividido por 10. Veja que a unidade que multiplica por 10 tem o D e tem um A, tá? E a que divide só tem o D, ok? Olha só então aí quais são os símbolos que a gente tem que lembrar. Essas aí são unidades de área, tá? Quando eu estou falando em área, então eu preciso usar quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Professor, mas por que que a gente usa aí unidades quadradas, tá? Por exemplo, perceba aqui esse quadrado, tá? Esse quadrado aqui, ele tem, vamos dizer aqui, que ele tem 3 metros, tá certo? Tem 3 metros por 3 metros, tá? Então, o que que acontece? Se eu quiser calcular a superfície desse quadrado, pessoal, eu sei que a área vai ser igual a 3 vezes 3, que dá quanto? 9 metros quadrados.
Por que que ficou 9 metros quadrados? Porque a área não é base vezes altura. Então fica 3 metros vezes 3 metros. 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. E m é uma potência que tem o 1. Ó. Quando eu faço multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base, que é o m, e somo os expoentes. 1 mais 1 dá quanto? Dá 2. Então, por isso que fica 9 metros quadrados, e por isso que eu preciso dessas unidades quadradas aqui, ok? Então, vamos aí ver aqui, gente, quais são as unidades aí, os prefixos que eu tenho que lembrar. Ó. Tem que lembrar do K, que significa 1000 vezes, tá certo? Tem que lembrar do H, que significa aí 100 vezes. O DA, que significa 10 vezes. Aí o D é uma divisão por 10. O C é uma divisão por 100. E o M é uma divisão por 1000, tá? Percebam que é fácil de lembrar a ordem. Por quê? Porque gera um efeito cacofônico aqui, tá certo? Bombinha, você poderia dizer, Bombinha, qual é o efeito cacofônico aí que gera? Ai, eu vou ter que dizer mesmo qual é o efeito cacofônico. Vá, Bombinha, diga que é para eles entenderem direitinho. Tá bom. Cagada decimal. Isso, Bombinha, muito bem. Então, gente, veja aí, ó. Se vocês pensarem aí do jeito que Bombinha falou, tá certo? Veja que isso aqui, ó, vai gerar uma palavra, né? É feio, mas tá bom que pelo menos a gente lembra, ó. Então, ó, K, H, da, de, si, mal, tá certo? Então, se você lembrar dessa cacofonia aí, você não esquece mais quais são as unidades aí que vão fazer com que você lembre dessas unidades na hora da prova, e quando for fazer a transformação fique mais fácil, tá certo? É só lembrar, ó, você vai ter aí o K, o H, o da, o de, C e depois o M, que você pode dizer mal, qualquer outro nome aí que você quiser. Bem, aí o que acontece, pessoal? É o seguinte, digamos que eu estou falando em massa, então é só botar o G, certo? Depois de cada uma dessas unidades, ó. Então, depois de cada uma, bota a unidade fundamental de massa, que é o G, e aí tá todas as unidades. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, tá bom? Então, dessa maneira, pessoal, vocês têm todas as unidades aí, tá bom? Valeu, Bombinha, brigadão. Muito bem, pessoal. Então, continuando, a gente vai ver aqui o seguinte, ó. As transformações. Vamos ver aqui algumas transformações, tá? Por exemplo, se eu precisar transformar 3 metros para centímetro, como é que eu faço? Como eu disse para vocês agora, é só lembrar a unidade fundamental. Ó. É o K, ó, o H, o da, o D, o C e o N, né? Então, o que acontece aí, pessoal? Sabendo aqui das unidades, ó, cagada, decimal, eu vou pegar a unidade fundamental do que a gente está trabalhando, que nesse caso é o M, né, de metro, e eu vou transformar, ó, de metro para centímetro. Pessoal, para transformar de metro para centímetro, eu estou aqui e vou vir para cá. Ó. Perceba que eu vou andar 1, 2 vezes para a direita, tá certo? Então é só você pegar o número em questão, achar a vírgula. Quando a vírgula não aparece, ela está escondidinha atrás do número, e andar 2 vezes com essa vírgula para a direita. Ó. 1, 2, perfeito? Aí é só preencher, tá? Preenche com o 0. Aqui não tem nada, então bota o 0 que representa o nada. Ou seja, 3 metros, pessoal, equivalem a 300 centímetros, tá? Então, dessa maneira, você faz a transformação muito fácil, tá bom? Ó, eu vou fazer essa outra aqui, 35 decâmetros quadrados para decímetros quadrados, porque a unidade é ao quadrado, mas vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Então, ó, a gente lembra aqui, tá certo? Do K, H e do da, decimal, ok? Cagada decimal. Então, ó, sabendo disso, a unidade fundamental agora é o metro quadrado, ok? Então, vou botar metro quadrado depois de cada uma. Metro quadrado, metro quadrado, metro quadrado, certo? Depois de cada uma aí, eu boto metro quadrado. E aí, gente, eu vou passar de decâmetro para decímetro. Agora é o seguinte, como eu tenho o expoente sendo 2, em vez de eu andar uma vez cada vez aqui, eu vou andar 2 vezes, tá? Então, ó, eu vou andar aqui 2
4 vezes até o decímetro quadrado. Então, o número é qual? Não é 35? Então, bota aqui, ó, 35. Acho a vírgula. Quando a vírgula não aparece, ela está escondida atrás do número. E ando 4 vezes para a direita. 1, 2, 3, 4. Os espaços vazios, não tem nada, eu preencho com quem? Preencho com 0. Ou seja, pessoal, 35 decâmetros quadrados equivalem ao quê? 350 mil decímetros quadrados, ok? Então veja aí, sem dificuldades, né, gente, as transformações. Muito bem, galera. Então bora lá para as questões. Primeira questão, vamos ver aí. Ó, a primeira questão a gente tem o seguinte: para conforto dos cadeirantes, as normas da ABNT recomendam que, no caso dos armários, a prateleira mais baixa fique a 30 centímetros do piso e a prateleira mais alta a 1,20 metros do piso. Certo armário desse tipo possui 5 prateleiras, igualmente espaçadas. A distância vertical entre duas prateleiras vizinhas é de... Então, galera, olha só. Perceba aí que a gente tem o armário, tá? E esse armário, ó, ele diz que a prateleira mais acima, até o chão, tem uma distância de 1,20 m. E a que está mais embaixo, até o chão, tem uma distância de 30 centímetros, tá certo? Então, o que a gente vai fazer para achar a distância entre duas prateleiras dessa aqui, tá? Ora, a gente vai achar a distância total, tá bom? Entre a prateleira mais de cima e a mais de baixo, e depois dividir pela quantidade de espaços aqui que eu tenho entre duas prateleiras. Veja que muita gente pode dividir por 5, mas se dividir por 5 vai errar, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 espaços, tá certo? Então eu vou pegar essa diferença aqui e vou dividir por 4, ok? Ora, 1,20 m menos 30 centímetros, pessoal, não dá para a gente fazer a conta desse jeito, tá? Por quê? Porque o segundo mandamento da matemática diz que as unidades devem ser iguais, tá certo? O primeiro mandamento da matemática diz que nunca dividirás por 0, e o segundo mandamento da matemática diz que as unidades devem ser iguais. Mas percebam aí que aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 1 centímetro. Então chega a hora da transformação. Eu vou ter que transformar de metro para centímetro. Aí, pessoal, entra a hora da cagada, tá certo? Então, ó, vai ficar K, H, da, decimal, tá certo? Então, ó, aqui eu vou passar agora de metro para centímetro. Lembrando que a unidade fundamental aqui vai ser quem? Vai ser o metro, perfeito? Então, pessoal, passando aí, ó, eu vou andar 1, 2 vezes para a direita. Ó, acho a vírgula está aqui, anda com a vírgula 2 vezes. Então, 1,20 m equivale a quantos centímetros? 120 centímetros. Menos 30 centímetros, isso aqui vai dar igual a quanto? 90 centímetros, ok? Agora, galera, basta dividir isso aqui por 4. Pessoal, fazendo essa divisão aí por 4, a gente vai chegar ao valor de 22,5 centímetros, ok? Então essa vai ser a nossa resposta, tá? Bora lá para a nossa próxima questão. Em um ambulatório, existem 4 recipientes iguais, contendo o mesmo produto em quantidades diferentes, como apresentado na tabela a seguir. Então, ó, vejam aí a tabelinha. Foram feitas transferências de conteúdo entre os recipientes e, ao final, os 4 recipientes ficaram com a mesma quantidade do produto. Considere as afirmativas a seguir. Então, ó, ele dá 4 afirmativas aí, tá certo? E ele pergunta, ó, o número de afirmativas verdadeiras, é? Muito bem. Então, ele quer saber, pessoal, qual recipiente ganhou, qual recipiente perdeu líquido aí. A informação que ele dá no texto para a gente, que é importante, é que todos os recipientes ficaram com a mesma quantidade de líquido, tá certo? Ou seja, eles foram distribuídos igualmente, tá? Eu tenho 4 recipientes aí, então eu vou achar a quantidade total de líquido e vou dividir pela quantidade de recipientes, perfeito? Então bora lá. 400 mais 600 são 1000 ml. 1000 ml mais 300 ml dá 1300 ml. 1.300 ml mais 900 ml vai dar 2.000
e 200 ml, tá certo? Então essa é a quantidade total aí de ml. Sendo que isso aí, gente, vai ficar dividido por quanto? Vai ficar dividido por 4, ok? Pessoal, dividindo 2.200 ml por 4, nós chegamos ao valor de 550 ml, tá? Essa é a quantidade final que cada um dos 4 recipientes vai ficar, perfeito? Ora, agora é só a gente comparar. O recipiente 1 tinha o quê? O recipiente 1, ele tinha 400 e foi para 550, isso quer dizer que ele ganhou 150 ml. O recipiente 2, pessoal, ele tinha o quê? 600 e foi para 550. Então ele perdeu 50 ml. O recipiente 3, ele tinha 300, foi para 550. Isso quer dizer então que ele ganhou 250 ml, ok? E aqui, pessoal, eu tenho o recipiente 4, que é 900 ml, foi para 550, significa então que ele perdeu 350 ml. Pronto, agora ficou facinho, basta a gente comparar, tá? Bora lá. O recipiente 1 ganhou 150 ml, verdadeiro. O recipiente, então vamos botar aqui, né? 1, verdadeiro. O recipiente 2 perdeu 100 ml, falso. Então, ó, A2 vai ser falso. O recipiente 3 ganhou 250 ml, verdadeiro. Então, ó, item 3, verdadeiro. E aí, pessoal, a gente chega ao item 4. O recipiente 4 perdeu 250 ml, falso. O recipiente 4 perdeu 350 ml, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, como resposta correta, o número de afirmativas verdadeiras, 1 e 3. São 2 afirmativas verdadeiras, letra C, ok? Muito bem, galera. Bora lá para mais uma questão. Então, bora lá, pessoal, para a próxima questão. Aí a gente tem o seguinte, ó. Em um cubo de volume V, sejam F1 e F2 duas faces paralelas, uma pirâmide tem F1 como base e vértice no centro de F2, e outra pirâmide tem F2 como base e vértice no centro de F1. O volume da parte em comum a essas pirâmides é... Então, vamos lá. Aqui a gente tem a ilustração para a gente conseguir entender melhor. Veja que eu tenho aqui, pessoal, duas faces. Ó. Eu tenho F1 aqui e aqui eu tenho a face 2, tá? Essas pirâmides, gente, se a gente aqui avaliar, ó, elas se interceptam exatamente na metade do quadrado, tá certo? Fazendo com que a altura de cada uma dessas duas pirâmides internas aqui sejam iguais à metade da altura aí, tá certo? Da pirâmide original. Então eu vou ter aqui, ó, que esse valor vai ser x sobre 2, tá bom? Que é a altura da pirâmide de dentro. Vou botar essa pirâmide aqui do lado, ó, e vou aqui colocar o valor da altura, tá? Que é x sobre 2, ok? Então esse é o valor da altura aí da pirâmide, tá? Bem, se a gente achar o valor do lado, a gente encontra o volume de uma das pirâmides, porque o volume da pirâmide é dado por área da base vezes a altura dividido por 3, ok? Como é que eu vou fazer para achar o valor desse lado aqui, gente? Ora, a gente pode usar aí a relação de semelhança, né? A altura da pirâmide vai estar para a base da pirâmide, ok? Ora, qual é a altura da pirâmide grande? Eu vou dizer que é x, tá certo? O valor do lado do quadrado. Veja que a pirâmide tem altura com a mesma medida do lado do quadrado. Então, eu vou ter que a altura é x e a base, ó, da pirâmide grande também é ao lado do quadrado. Então, é x também, ok? Como eu sei aí qual é a altura da pirâmide de dentro, então vai ficar, ó, x sobre 2. E isso agora vai ficar aqui só para mim achar o valor do lado que eu quero, porque eu não sei, eu vou chamar de L. Então, como é que eu vou fazer, pessoal? Aqui, ó, basicamente está bem simples da gente ver, porque eu posso só multiplicar aqui, L vezes x dá Lx, e x vezes x sobre 2 vai ficar igual a x ao quadrado sobre 2. Esse x está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, então vai ficar x sobre 2 dividido aí por x, tá certo? Isso vai dar x sobre 2.
divisão de potência de mesma base, conserva a base que é x e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então esse é o valor do lado também, tá certo? Esse lado aqui ó, vai ser x sobre 2. Aí fica fácil achar o volume dessa pirâmide, pessoal. O volume ó, vai ser a área da base, e quem é a base? Não é um quadrado também? Então vai ser o lado da pirâmide, que é x sobre 2, ok? Ao quadrado, que é L ao quadrado, a área do quadrado, certo? Vezes a altura, que também é x sobre 2, ok? Se você fizer essa multiplicação, você vai achar x sobre 2 ao cubo, ok? Mas perceba que a gente tem duas pirâmides, tá? A gente tem aí duas pirâmides. Então, na verdade, ó, tenho essa pirâmide e essa outra pirâmide que é igual. Então, eu vou somar outro x sobre 2 ao cubo, tá? Ficando dessa forma com o seguinte, ó, eu vou ter aqui como volume total, vai ser igual a 2x ao cubo, certo? Sobre 2 ao cubo. 2 ao cubo, gente, é a mesma coisa que 8. Como eu posso fazer aqui a simplificação, tá? Isso aqui vai ficar igual a x ao cubo dividido por 4. Simplifica que simplifica, certo? Agora perceba, gente. Ó, ele está falando o quê? O volume da parte em comum dessas pirâmides. E ele está dando em relação a V, que é o volume de tudo, tá? Bem, quem é o volume total aí? Quem é o volume total desse cubo? O volume do cubo é dado pela aresta ao cubo. Sendo que a aresta aqui não é x, então fica x ao cubo. Pessoal, então o volume total é x ao cubo. Então, no lugar do x ao cubo, eu vou botar quem? Eu vou botar V. Logo, o volume total vai ser V sobre 4. Ok? Então, gente, a resposta correta aí, letra B. Perfeito? Bora lá para a nossa próxima questão. Aí a gente tem o seguinte, pessoal. Na educação infantil, para limitar o número de alunos em sala, a lei obriga que cada aluno ocupe pelo menos 1,5 metros quadrados da área da sala. Se uma sala retangular possui 6,8 metros de comprimento e 5 metros de largura, o número máximo de crianças que ela pode comportar é... Então ele dá aí as informações com relação à sala, tá? Ele diz aí que a sala vai ter ao todo 5 metros por 6,8, então vou colocar aqui que é 5 metros, aqui vai ser 6,8 metros, certo? E ele diz aí que uma criança ocupa isso aqui, ó. Vamos dizer que aqui a gente tem 1,5 metros quadrados. A pergunta é o número máximo de crianças que pode comportar essa sala. Gente, o que eu tenho que fazer? Eu vou achar a área total e dividir pela área que uma criança ocupa. Isso vai me dar o número máximo de crianças aí. A área total, eu vou calcular a área aqui do retângulo, e a área do retângulo vai ser quem, gente? Vamos calcular aqui a área total. A área total é base vezes altura. A área total vai ser a base, que no caso aí é 6,8 metros, vezes a altura, que é 5 metros. Fazendo essa multiplicação dá quanto? 34 metros quadrados. E a área que uma criança ocupa, pessoal, já está dito ali, ó, é 1,5 metros quadrados. Agora basta a gente fazer a divisão. 34 metros quadrados, ok? Dividido por 1,5 metros quadrados, tá? Então, ó, simplifica aqui, divide 34 por 1,5. Eu vou fazer essa divisão aqui devagarzinho, porque eu sei que muita gente tem dificuldade com esse tipo de divisão, ó. 34 dividido aí por 1,5. O que eu tenho que pensar na divisão, pessoal? Iguala as casas decimais e tira a vírgula, tá? Então aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu não tenho nenhuma, porque a vírgula está aqui, ó. Então eu igualo as casas decimais e aí eu tiro a vírgula, tá bom? Aí eu fico com 340 dividido por 15, vai dar 2. 2 vezes 15 dá 30, sobra 4, desce o 0. 40 para 15 dá 2 novamente, que aqui vai dar 30, e vai sobrar 10. 10 não divide para 15, eu coloco um 0 aqui, e aqui vem uma vírgula. 100 para 15 dá aproximadamente 6, que vai dar 90. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, tá?
Ou seja, vai dar aproximado 22,6 crianças, ok? Ora, mas existe 22,6 crianças? Lógico que não. Então, ou você bota 22 ou bota 23. Qual que você marcaria, 22 ou 23? Bem, pessoal, na verdade, aqui a gente vai botar 22, tá bom? Porque se você botar 23, está passando do que foi especificado, tá? Então, a gente aqui tem que botar o quê? Tem que botar 22, porque está dentro da lei. Se quiser botar 10, não tem problema. Se quiser botar 5, não tem problema. Mas como a questão pediu um número máximo, o máximo vai ser 22, porque 23 passa, tá bom? Então, resposta correta, letra A de amor, ok? Pessoal, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha o canal, que assistiu mais essa aula, tá? Qualquer coisa, vai lá na aula de unidade de medida, se tem mais dúvidas com relação às fórmulas, tá? Lá eu coloquei as fórmulas todas, aqui é mais pra gente estar fazendo exercício, para vocês se habituarem mais aí com a banca FGV, tá bom? Então, galera, um abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!